Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Vamos lá para mais uma live hoje aqui, né, junto com o nosso querido professor Cláudio de Castro, que eu já vou aqui chamá-lo. Só aguardar ele aqui entrar para a gente poder iniciar a nossa live. Hoje a gente vai falar um pouquinho. Ei, chegou! Alô, Deixa eu só ajustar aqui, professor. Aí, vai aparecer aqui. Boa noite, querido. boa noite. Tudo tranquilo com o senhor? Tudo joinha, joinha. Deixa eu mandar aqui os aviãozinhos pro povo vir assistir a nossa Ah, live. vamos embora. Mandar aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho. Vou mandar para esse Luiz Carneiro aqui também, deve ser gente boa. Pode mandar. Vamos descobrir hoje. Como é que o senhor tá? Estou bem, estou bem, estou bem, estou bem. Tranquilo, né? Graças a Deus. E aí, Graças a Deus. essas últimas semanas dessa pandemia, como é que estão sendo? Olha, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, porque como a gente já fez algumas lives, né? Eu venho falando sempre, falando uma série de coisas a respeito da própria pandemia, do quanto é importante você fazer atividade, não falo nem exercício físico, mas uma atividade física durante a pandemia. E aí sou censurado por algumas redes sociais, sou chamado de doido, tem uns malucos que vêm me chamar disso, daquilo outro. Aí pouco depois aparecem as pesquisas mostrando exatamente aquilo que eu vinha dizendo. Ah, eu sou um gênio. Não, são as pesquisas. Ou seja, o exercício físico fortalece o imunológico há muitos anos. Se sabe disso. E aí Verdade. você chega, fala isso, não, mas contra essa doença é tudo diferente, então você é louco. Aí vem os resultados. Fazer o quê, né? Então, faz parte, né? Então, assim, a gente tem que manter a sanidade, tentar manter o equilíbrio, tentar manter realmente, assim, o importante, não só agora, mas sempre, é você estar sempre com alimentação saudável, fazer algum movimento, se possível, exercício físico, de forma sistemática, rolar, Verdade. é, um sono adequado, um sono realmente reparador e manter a integridade mental. E eu não sei se a gente conversou isso, eu sei que conversei isso com você, não sei se foi na live ou se foi no privado, falando que as tempestades solares vão derrubar o imunológico. Que nós Hum, estamos tendo alterações. Eu não sei se foi ao vivo, realmente, numa live com você, ou se foi numa conversa no privado. Mas aí chegou agora uma outra informação que o cinturão de Van Allen, que é o que protege, é um cinturão que protege do bombardeio magnético do Sol, está aham, enfraquecendo em algumas regiões do mundo, principalmente Atlântico Sul e na região aqui do Sudeste. imagino. Então, assim, mais do que nunca, a gente tem que cuidar realmente da saúde, tem que cuidar dos exercícios físicos, tem que cuidar de fazer uma alimentação balanceada, o sono e o equilíbrio mental. É muito difícil, mas não é impossível. E um outro fator, que eu já falei, a gente já conversou, que eu vou reforçar. Até participei de uma live, você viu hoje de tarde, Aham. e eu vou relembrar um dado interessante que tem a ver com a nossa live de hoje a respeito de obesidade. Nossa. Quando Lula lançou o Fome Zero, em sei lá quando, um ano depois de programa, ele falou: nós percebemos que o brasileiro não precisa de um programa Fome Zero, mas de um personal trainer, porque na época eram 63% de obesos assim, no Brasil. E Naquela época, né? naquela época, passados 10 anos, eu não sei quando é que Lula falou isso, mas vamos botar que ele saiu do governo em 2010. Acho que foi, 2010 foi o último ano dele. Uhum. Então, estamos em 2020, 10 anos depois, então um pouco mais de 10 anos,
temos hoje 85% da população brasileira de obesos. E isso foi um salto muito grande, porque no comecinho da década de 90, nós tínhamos quase 40% de obesos no Brasil. Então, vamos botar em cerca de 30 anos, dobrou a população de obesos no Brasil. E isso tem muito a ver com o aumento das comidas industrializadas, o aumento principalmente de fast food, através de um advento ou de uma coisinha extremamente perigosa, no bom sentido e no mau sentido, nos piores sentidos, chamado glutamato monossódico, que é o que vai realçar o sabor, vai estimular as papilas gustativas. E isso tem sido jogado em quase toda comida que você compra industrializada ou de fast food. Isso faz com que você se vicie naquela comida, porque na verdade aquela comida você associa a um realce de sabor, quando na verdade é o glutamato monossódico, que qualquer coisa que você bote, até a gente fala brincando, se jogar glutamato monossódico na alface, você fica louco por comer alface. E aí é que está a questão, né? Estamos vivendo uma época onde praticamente toda a população brasileira está obesa. E coincidência ou não, eu vi recentemente um dado, eu não consegui ver a fonte, mas dizia o seguinte: 15% da população brasileira pratica algum tipo de exercício físico, de atividade física. 15%. Metade desses, menos da metade, melhor dizendo, sob a supervisão de um profissional. Então, coincidência ou não, nós temos 85% de obesos no Brasil e 15% de pessoas ativas. Então não existe mais, se for pela estatística, não existe mais aquela coisa de que você pode ser magro, mas pode ser sedentário. Não, pelo jeito, ou você é sedentário ou você está obeso. Ou você está obeso e está fazendo exercício físico, né? E isso é problemático. Isso é muito problemático. Nós temos que nos preocupar muito com a saúde. Mais uma vez, vou reforçar aqui, começar a nossa live falando que o século XXI é o século das viroses. O século XXI é o século das doenças de cunho emocional, ansiedade, depressão, estresse. E na live de hoje, a Soraya, que é psicóloga, radicada nos Estados Unidos, falou que existem vários motivos, vários gatilhos que levam a pessoa a uma depressão. Mas um deles é a deficiência alimentar. Então, se as pessoas não acordarem agora, 2020, para certas necessidades de saúde, nós teremos aí muitas e muitas situações de pessoas com debilidades que vão agravar qualquer quadro de saúde. E mais uma vez, as pessoas falam que as bactérias estão mais fortes, algumas estão, mas o nosso imunológico está cada vez mais fraco. Nós temos aí as tempestades solares, as mudanças climáticas. Veja, nós estamos dia 26 de agosto, praticamente setembro. Há uns 20, 30 anos atrás, 21 de setembro já era o início do verão. Vamos abraçar o sol, é o início da temporada de praia. Faltando um mês, nós tivemos essa madrugada, segundo a APAC, a noite mais fria dos últimos, desde 85. 18,1 graus. 18 ponto, você viu, né? 18,1 graus. E nós tivemos em junho um São João bem abafadinho. Então veja como as coisas estão muito loucas. Verdade. Cadê aqui, ó? A Irani falou aqui, uma ex-obesa. Minha aluna personal. Pronto, uma ex-obesa. Fala, moleque. Esse moleque é sempre contigo, né? Que eu sou idoso. Bem, cara, boa noite. Pois é, professor. É isso. Então, assim, é um tema muito interessante, né, do ponto de vista da ciência, né, muitos avanços já aconteceram aí ao longo das décadas, e ao mesmo tempo, nesse grande paralelo que a gente está vivendo, é um assunto muito, digamos, até um pouco triste de se falar por conta justamente desses dados que você falou aí, que infelizmente são a realidade hoje.
né? Então, é uma realidade muito, muito complicada, muito complexa. E a live de hoje, ela tem esse objetivo de tentar, de fato, alertar as pessoas, né? Vamos tentar aqui desmistificar também algumas coisas, alguns pensamentos, né? Algumas falas em Uhum. relação a que as pessoas pensam em relação à questão da obesidade. Então, vamos começar aqui dando pontapé, falando sobre a questão dessa internacionalização da obesidade em relação à saúde pública. Né? Uhum. Pesquisei aqui alguns artigos, mas um me chamou bastante atenção. Se alguém quiser, depois eu deixo aqui o endereço para vocês seguirem. De março desse ano, 2020, tá? Pelo Cielo, né? Estava dando uma pesquisada aqui, e eu achei um artigo bem interessante falando a respeito de vários fatores, e um dos fatores era integrando, né, ou mostrando que a obesidade já desde 80, né, desde 1980, já foi inclusa digamos, nesse sistema internacional em relação à obesidade, mostrando que isso já se dava alguns passos para iniciar uma pandemia. Né? Você imagina, em 1980 já se iniciava alguns aspectos de estudo de pesquisas, já com direcionamento para verificar que futuramente, como a gente está vivendo hoje, infelizmente, basicamente, de fato, uma pandemia de obesidade. Né? Então, algo muito sério, muito relevante para que a gente possa poder, de fato, discutir aqui hoje. E Uhum. o primeiro ponto que fala é sobre prevenção, né? E o quanto que o sistema de saúde público, ele de certa forma, sobrecarregado com pessoas que desenvolvem problemas, né? Porque a obesidade é um caminho, digamos assim, que infelizmente abre portas para diversas doenças, né? Para dislipidemias, doenças de coração, e aí vem infarto e outras coisas, pressão arterial, né? Hiperglicemia. Então, infelizmente, a obesidade hoje está associada já com muitas outras doenças que as pessoas acabam desenvolvendo através da obesidade. Existem casos que a pessoa conseguiu reduzir, né, com boa alimentação e com exercício, o percentual de gordura, e a pessoa voltou, digamos assim, ao um pouco mais normal da vida dela, né, do que se entende por viver bem. Porém, infelizmente, por conta da decorrência da obesidade, a pessoa acabou desenvolvendo outros problemas, digamos assim, entre aspas, que ela ficou boa da obesidade, né? Se curou, digamos assim, da obesidade, porém desenvolveu outros problemas que ela carrega até hoje. Né? Então, É. vai ser uma questão muito complicada. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente a respeito do que o senhor sabe e do que o senhor vê em relação a essas prevenções que elas podem ser feitas aí pelo nosso sistema público de saúde. O primeiro, assim, quando se falava eu não vou nem falar dos anos 80, mas eu comecei a acompanhar isso nos anos 90, de uma epidemia de obesidade. Como assim epidemia de obesidade? Eu não entendia, porque para mim epidemia era o que acontece agora, né? Um vírus. É, Mas aí, hoje em dia, eu entendo melhor. E a questão é a seguinte, realmente é a porta de entrada. Tem um sujeito aí ganhando muito dinheiro, dando palestra, falando que beber água mineral deixa você doente, porque a doença ela se manifesta em ambiente ácido. Aí pega uma garrafinha de água mineral e mostra, olha aqui, ó. O pH da água aqui é 5 ponto não sei o que. É água mineral que está deixando vocês doentes. Aí eu não vou. Aí eu fui pesquisar. Boa noite, nem respondi aqui. E aí eu fui pesquisar. Na verdade é a seguinte, a questão é a seguinte: se fosse assim, os animais viveriam doentes. Existe o efeito tamponante quando passa pro intestino e tudo mais. A questão é que quando a gente fala, a pessoa está estressada, boa parte hoje em dia dos problemas de obesidade no mundo é devido a estresse e ansiedade. Alguns são metabólicos, problemas, ou perdão, endócrinos, e boa parte é oriundo
de problemas realmente assim, digamos, ansiedade, né? Estresse que vai levar a pessoa a se alimentar mais e vai quando a pessoa está estressada, libera adrenalina, consequentemente libera cortisol, e aí o cortisol faz com que você durma menos, assim, digamos, com menor qualidade. Olha lá, preparatório, bem-vindo. Siga o Basicamente torna, preparatório. basicamente torna Preparatório. um vilão. Exato, então a pessoa dorme mal, aí libera mais cortisol, aí começa a liberar ácidos graxos livres, que esses ácidos graxos livres vão induzir o fígado a produzir colesterol, e aí você engorda mais, e a gordura que a gente encontra ali em algumas células adipostas é chamada triacilglicerol. E para as pessoas que não entendem o que eu estou falando, é o seguinte, quando a gente tem a terminação ol, é um álcool. Então, colesterol, triacilglicerol, e o álcool faz parte da família, a nível molecular, faz parte da família das gorduras. E veja, a questão é, eu estou com mais gordura, eu tenho mais ácidos graxos livres, eu tenho mais colesterol, ou seja, isso aí é o que vai estar deixando o nosso organismo mais ácido. Isso sim realmente vai estar propício a doenças. E aí é que está, quando você aumenta digamos, a concentração de gordura no seu corpo, vai levar a uma resistência periférica, que vai levar a uma hipertensão, que vai levar a uma possível diabetes, porque a formação da gordura diminui a produção de insulina e diminui a ação da insulina, que é liberada pelo pâncreas. Então você começa a ter um aumento da glicemia no sangue, ou seja, uma cascata. Nossa, é E complicado. muito complicado. E aí as pessoas falam, então a alimentação resolve. A alimentação é quase tudo. Você é o que você come, e como você come também é muito importante. Mas são duas coisas bem associadas que eu sempre defendo. É o exercício físico, ou pelo menos o movimento, somado ao sono. Muitas vezes um sono reparador é capaz de diminuir a quantidade, a concentração de colesterol. Mas não é dormir a noite toda, capota e só acorda. Não. É dormir com ciclos de sono realmente, sono profundo, sono de vigília, que normalmente as pessoas têm 4 a 5 ciclos desse por noite. Mas bem, a questão é essa. Então nós estamos vivendo, eu até digo o seguinte, que a obesidade é o menor dos problemas, porque da obesidade existe a porta de entrada para vários tipos de câncer. Sim. E foi descoberto agora que, por exemplo, pessoas obesas, o vírus do Covid também se fixa em células adiposas. Na verdade, todo tipo de vírus. Então, a pessoa com obesidade é predisposta a ter um imunológico mais baixo. Então, veja, eu estou obeso, eu vou ter problemas cardíacos. Deus queira que o seu problema com obesidade sejam só os problemas cardíacos. Porque a queda de imunidade, a propensão ao câncer, problemas respiratórios, dificuldades de esvaziamento do pulmão, acúmulo de fluidos no pulmão, ou seja, Uma série de problemas. uma série de problemas. Então eu tenho que ser magro, eu tenho que ser Gisele Bündchen, eu tenho que ser, eu nem sei o exemplo de homem magro, mas mas não. A questão é uma coisa, também que se entender. Algumas pessoas, por mais que façam dieta, são pessoas que têm uma estrutura mais larga. Que não quer dizer necessariamente que seja uma pessoa obesa. Tem algumas pessoas realmente que têm uma predisposição a isso. Agora, há uma diferença muito grande de você comer de forma regrada e ter um sobrepeso, ser até um pouco, vamos botar assim, ter um pezinho na obesidade, como as pessoas falam. E outra coisa é você enfiar o pé na jaca, estar o tempo todo bebendo, enchendo a cara, comendo tudo que não presta, comendo todo tipo de coisa que você não deveria comer. E o que é pior, tem gente que chega a uma certa idade, vou botar aqui assim, uns 50 anos, que é a minha idade, que sabe que aquilo vai fazer mal, aí já toma um Engove, um Luftal, já tem um digestãozinho, um omeprazol para poder comer o que não deve, porque não quer deixar de comer aquilo. Aí depois enfia um monte de coisa na goela abaixo para não se sentir mal, mas quer comer aquela carne bem gordurosa. Filho, é complicado. Pois é. Professor, me fala se o senhor tem algum dado do percentual de aproximado, né,
aqui no Brasil ou fora, do percentual da quantidade dessas pessoas que são obesas, partindo de um problema genético. Se eu tenho esse dado ou alguma informação que você já Não. tem visto? Olha, eu tenho um dado muito antigo, Uhum. que 5% dos problemas de obesidade são problemas endócrinos. Os demais são problemas realmente de descontrole alimentar por alguma razão. Obviamente Comportamental. eu vi isso há muito tempo atrás e deve estar desatualizado. Deve ter, aumentou muito o número de obesos lá para cá. Então isso aí, esse dado deve estar muito desatualizado, mas que ainda, com certeza, sem sombra de dúvida, é um percentual muito pequeno, o componente genético. Que aí as pessoas até falam o seguinte, né? Se você tem um pai ou a mãe obeso, você tem 40 e tantos por cento de chance de ser um obeso, um adulto obeso. Mas se você tem pai e mãe obesos, é 90% de chance de você ser um adulto obeso. Aí uma coisa até que eu questionei, não é duvidando da pesquisa, mas é uma coisa que realmente é preciso se aprofundar e complementar. A questão da obesidade, claro que tem um componente genético, mas será que isso aí não teria um fator influência, ou seja, seguir o exemplo dos pais? Porque fica difícil você ver um pai, uma mãe, por exemplo, comendo. Vou dar um exemplo bem bizarro. Meu filho, você não pode tomar refrigerante. Aí o pai e a mãe tomam refrigerante na frente do filho, mas você não pode. Então, será que é um componente genético ou é um componente exemplo a ser Comportamental, né? dado? Comportamental. Porque É uma, aquela sabe que o exemplo arrasta, né? Então diz o ditado. exato. Então, assim, esse dado eu não tenho, mas com certeza a maior parte do descontrole é uma questão realmente, digamos, comportamental. Eu até dou um exemplo nas aulas que é o seguinte: vamos supor, você aparece assim, se formou, começa a dar um monte de personal, aí compra um carro do zero, mora numa cobertura em Boa Viagem. Luiz está bem, Luiz está bem. Mas na hora que você ganha 30 quilos, que fica bem grandão, parrudão, eita, Luiz está bem de vida. Ou seja, não importa se você comprou um carro importado, se você vive viajando para a Europa, se você está morando na cobertura em Boa Viagem, você está bem de vida quando você engorda. Veja a perspectiva que a nossa sociedade tem. Você É isso faz que eu uma ia festa. falar. Você faz uma festa de casamento. Você vai se casar, aí chama para a festa Ivete Sangalo, Wesley Safadão e outra aí qualquer. Xande. Xande, pronto. Só que serviu bolo e guaraná. Foi uma festa boa, não sei o quê. Segunda situação, você chama um cara desafinado, com um violão desafinado, mas comida para o pessoal comer, passar mal, ainda encher o bolso de comida e ainda sobrar comida. E Foi a levar para melhor casa. festa que eu já fui. Então, É. então o componente, nós temos um componente muito forte ainda de associação da comida com a melhoria de vida Coisa cultural, né? cultural. Então, assim, engordar faz parte de um processo assim de mostrar que está bem de vida. Exatamente. É, Eu é, lembro é, muito disso da época da minha família, que minha família, por parte da minha mãe, é toda do interior, então e uhum, falava-se justamente isso que você estava falando. Quando, geralmente, né, quando a mulher estava gorda, ela tá saudável, estava com muita uhum, saúde, tá vivendo muito bem, né, porque o pessoal mais pro interior tem muito essa questão da fartura. Então, é justamente o que isso, você está falando. Pessoa que era gorda exatamente. era extremamente feliz e saudável. É, eu fiz um tratamento para alergia em 2000 acho que eu comecei, eu passei 4 anos tomando corticoide. Fiquei todo inchado. Eu cheguei a 132 quilos. E aí eu Caramba. me encontrei com a mãe do amigo meu e fiz, eita, que o casamento lhe fez bem. A esposa está tratando você bem. Uhum, Eu já ouvi muito isso. pois é. É cultural, uma coisa Então, muito cultural é também. cultural, é cultural. Inclusive, E isso é secular. Na Roma Antiga existia os vomitorium. O que seria isso? Você fazia uma festa, a festa durava 3, 4, 5, 6. Quanto mais tempo durasse a festa, mais poder você mostrava que tinha. As pessoas comiam, comiam, comiam. Iam no vomitorium, aí tinha um sujeito lá com uma pena de ganso, uma pena comprida,
que fazia cosquinha na garganta do cara, pro cara vomitar e voltar pra festa para comer mais. Nossa Senhora. Porque o negócio não era você ficar satisfeito com barriga cheia, era comer mesmo. Caramba. Então as pessoas tinham que comer, 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 vomitava e voltava, comia, comia, vomitava e voltava. Então, assim, isso não é de hoje. E uma coisa que eu falo, nós evoluímos em tantas coisas. Se nós analisarmos friamente, o mundo está muito menos violento do que na era medieval. Por mais violento que seja hoje o mundo, não se compara como antigamente. Pois é. Em todo o processo, né? Em todo o processo das lutas, e também a questão das penas, dos erros, dos crimes que se cometia, era a morte e não tinha isso, não. Exato. Então, se matava por brincadeira. E Pois hoje é. em dia, nós evoluímos nesse aspecto. Muito bem. Mas no aspecto saúde, a gente evoluiu por um lado, mas por outro não. É Eu até verdade. costumo dizer o seguinte, há cerca de 200 anos atrás, não, 200, mas uns 300 anos atrás, tinha acho que era trepanação o nome. Se você estava com enxaqueca, faziam furos no seu crânio para os maus espíritos saírem e a sua enxaqueca ir embora. Nossa Senhora. Eu acho que o nome é trepanação, ou trepinação, trepanação, acho que o nome é esse. Então veja o salto que a medicina deu, fazia-se sangrias para poder curar as pessoas de doenças. Mas Verdade. ainda hoje nós temos esse comportamento, na minha opinião, animalesco de precisar comer feito um desesperado compulsivamente. Existem pessoas que comem compulsivamente, é uma outra questão. É Mas as verdade. pessoas precisam comer. Às vezes você está satisfeito, mas eu estou satisfeito, mas esse franguinho aqui está muito gostoso, esse arroz está muito gostoso. Como Filho, pelo prazer. exato. Está satisfeito? Para. Eu Pois é. comia muito antigamente, porque eu tinha meu metabolismo alto. Mas à medida que eu fui envelhecendo e fui percebendo que meu metabolismo não está tão bom, eu fui diminuindo a quantidade de alimento que eu estou ingerindo. Pois Porque eu é. estou preocupado no meu futuro. Então, a questão da obesidade passa muito além, na minha opinião. É um problema de saúde pública, como você começou falando, mas eu acho que é um problema também social. Porque na hora que você se torna pessoa com alimentação equilibrada, você se torna uma pessoa até antissocial. Porque as pessoas saem para comer podreira. Aí você chega lá querendo comer coisa saudável, você se torna um cara antissocial. E foi até parte do tema da live que eu fiz com a nutricionista a Micheline, né? Que no Verdade. caso era com a doença celíaca, ou seja, você se torna uma pessoa antissocial. Você não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer isso. Ninguém te chama mais para as festas porque você é o chato, que não come nada. Mas é um fator a ser Repensado, relevado. né? Tem que ser pensado. Concordo plenamente com o senhor. É muito complexo. É bastante, bastante complexo. Então, de fato passa, né, por toda essa questão aí da questão cultural, principalmente, né? Uhum, Como a gente já tem falado antes, questão genética realmente ainda o percentual é muito pequeno, até mesmo pelos estudos atuais, né? Mas aí a questão do comportamento, né? Eu estava vendo aqui também no artigo, falando a respeito da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, né? Que ela faz uma grande abordagem de vários aspectos, até uma coisa que a gente vai falar um pouquinho depois, até rapidamente, para desmistificar mesmo essa questão de que algumas pessoas que estão no momento obesas, né, que elas falam muito, acho que você ouviu falar também, muita questão do empoderamento. Então, eu acho que não é bem por aí, né? A gente tem que entender, passar a entender as pessoas e aceitá-las como elas são, claro, isso é lógico, né? É uma questão social de fato, mas a gente não pode misturar as coisas, né? Então foi até uma frase que eu postei aqui nos meus stories e teve alguns comentários, né? Mas deixa eu aqui agradecer, pessoal, boa noite, todo mundo que entrou aqui até agora. A gente está aqui com o professor Cláudio de Castro, estamos fazendo uma live aqui sobre obesidade e saúde. Então, essa questão tem que ser desmistificada, porque algumas pessoas vão só pelo lado da questão psicológica, só pelo lado da questão do bem-estar mental e social, e esquecem de fato da saúde, que é o mais importante, né? Que é algo que a gente sempre bate muito na tecla. Então, a Associação Brasileira de Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica,
ela cita, né, a questão da patologia de fato, né, a obesidade em si como patologia, como a gente já tinha colocado, que é um primeiro passo para desenvolver outras várias doenças, né, que acometem o ser humano. Mas que isso não, apesar de ser uma doença crônica e fator de risco, né, para outras, ele coloca aqui que a questão da obesidade não torna a pessoa inapta ou incapaz. E aí eu quero chegar no ponto de que isso eu já tinha tocado rapidamente no início. As pessoas, daquele percentual de 85%, então 15% da maioria das pessoas que são obesas hoje, elas estão buscando, de fato, fazer atividade física. Mas aí, se possível, e o mais recomendado é, como você falou também, a nutrição. Então, existe uma grande diferença entre você se alimentar bem e você estar bem nutrido, né? Então, infelizmente, as pessoas não buscam as informações corretas em relação a algumas pequenas coisas. Assim, eu falo pequenas coisas, professor, porque o acesso à informação hoje é muito grande, né? Tem aqui o senhor junto comigo aqui, a gente discutindo sobre algumas coisas, então tem muito acesso à informação de verdade, informação boa, e que as pessoas deixam passar desapercebidas. Então, é muito diferente você se alimentar bem, você comer bem e você estar bem nutrido, né? Lógico que quem vai falar muito bem a respeito disso é um nutricionista, alguém que é formado, um especialista na área. Mas a gente sabe, quanto profissional de educação física, que existe essa grande diferença e que esse alerta precisa ser dado para as pessoas. Então, comer bem é totalmente diferente de você estar bem nutrido, né? E aí vem todos os outros aspectos, né? Direcionando essa questão para a pessoa obesa, que ela sim deve cuidar da sua vida social, da sua vida psicológica, mas ela deve sim se atentar para a questão específica da saúde, porque vai chegar um momento que ela vai desenvolver outras doenças. Infelizmente, é dado científico, né? Não é um tipo um blá blá blá, é diagnóstico, obesidade é doença, né? Tocar aqui no ponto rapidamente de que não é questão de gordofobia, né? Não é questão de preconceito, jamais, isso totalmente fora disso, mas as pessoas precisam entender que a obesidade é uma doença, e é uma doença crônica, e é um fator de risco para desenvolver outras doenças. Então, que de fato precisa se existir, né? essa atenção com a obesidade. Então, um outro dado que a Bezo fala é que a obesidade, de fato, está muito associado com o encurtamento da vida. Sim. Então, o encurtamento da vida, justamente por isso que a gente está falando de outras doenças que são desenvolvidas através dela, traz esse cenário de encurtamento da vida. Então, eu acredito que aqui todo mundo, né, quer viver muitos anos e quer viver muito bem. Então, atentar para essa questão de que, de fato, precisa cuidar da saúde. E o ponto-chave é a questão da reeducação alimentar, pessoal, e exercício, né, que a gente sempre fala, que isso sempre fala muito bem em relação a essa questão dessa associação de reeducação alimentar e exercício, que isso vai tornar e vai trazer um estilo de vida mais saudável para as pessoas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí para a gente, já pegando o gancho depois dessa questão da reeducação alimentar e exercício, você já podia emendar para a gente aí falando um pouquinho também dos aspectos de obesidade para os idosos. Uhum. Aproveitando, saudando Monteiro, eu não sei se Monteiro foi da sua época, aliás, foi da sua época lá da faculdade, da minha época, karateca. Ele é professor de um amigo meu, Igor Richelli, ele sabe quem é. Pronto. Karateca e tem o Janderson Espíndola também aí, então pronto. Então, assim, até um complemento que eu falei, quando eu falei a questão genética, assim, um percentual menor, a maioria é uma questão realmente comportamental, a questão genética em relação a alterações endócrinas. Sim, mas, sim, obviamente, a facilidade de ganhar peso também tem um fator genético, eu esqueci de complementar isso. Beleza. Mas, bem, deixa eu ver, a sua pergunta foi longa. Quando eu começo. Da educação alimentar e exercício e depois obesidade na velhice, né? Para o idoso. Eu costumo dizer o seguinte, você ter saúde é uma filosofia de vida. Eu costumo separar dessa forma, baseado na etimologia. Ideologia está no campo das ideias. É uma ideia que você tem que você pode pôr em prática. Se você puser em prática e funcionar, é filosofia, é a sua maneira de ver. Então,
a questão da obesidade, você querer perder peso, é uma filosofia de vida. Porque não adianta nada, como eu tive um aluno de personal, que ele treinava 2 horas comigo por dia, 4 vezes na semana, perdia 1 quilo. Joia, chegava no final de semana, aí ele solteirão, né, bom vivan, aí saía com os amigos, bebia, comia, voltava com 1 quilo na segunda-feira. E ele queria ter essa questão. E eu dizia para ele, não adianta você fazer uma semana de sacrifício comigo para... Ah, mas é isso que eu quero. Aí um belo dia, ele deixou de fazer personal comigo, tempo depois me encontrei com ele magrinho, sem barriga. Aí o que aconteceu? Eu tive um personal, tive você como personal e depois tive um outro personal. No quarto personal, eu percebi realmente que todos vocês estavam certos. Eu tenho que mudar meu estilo de vida. Então é Caramba, isso. demorou, hein? Então assim, foi preciso passar por 4 personagens. Um deles deu Xenadril pro cara emagrecer, cada um que fizesse as loucuras maiores. Não, mas. Então a Caramba. questão é essa. A questão é que a pessoa tem que entender que é preciso se alimentar melhor. É como você disse, é alimentar e nutrir. Eu vou ali no rodízio de pizza, como 38 fatias, eu estou alimentado, É mas não estou verdade. nutrido. Eu Exatamente. costumo dizer o que é nutrição baseada na minha primeira experiência no restaurante vegano. Entrei para comer, comi. Quando foi no final da tarde, eu estava sentindo o estômago vazio, mas não estava com fome, eu estava satisfeito. E eu fiquei, isso foi a sensação mais estranha que eu senti em relação à comida. Poxa, eu senti o estômago vazio e satisfeito. Eu fiquei nutrido naquele dia. Pois Eu é, não que ó, comi porque é época de graduação, isso não é época de graduação, você come aquela coisa cheia de gordura que serviam no restaurante naquela época, né? é Que a gente verdade. almoçava quando aluno. Então, porque eles entopem a gente de gordura, é verdade seja dita, nesses restaurantes mais baratos. Então a questão é essa, ter que botar o exercício físico como uma filosofia de vida. Você não tem que ser Arnold Schwarzenegger, você não tem que ser, nem sei o nome das mulheres, como é o nome daquela mulher da namorada de Belo? Graciane Barbosa. Você não tem que ser Graciane Barbosa ou Arnold Schwarzenegger. Pois Faz uma é. atividade física leve. Qualquer coisa leve que tire você da inércia, da zona de conforto, já é de grande valia. Se você fizer uma alimentação ponderada, eventualmente fazer uma extravagância, eventualmente, não é todo dia não. Uma vez na semana fazer uma extravagância, não tem problema nenhum. E uma noite de sono. Então é uma filosofia de vida. Mas as pessoas querem comer o que não deve, aí faz exercício para poder comer o que não presta. Já ouvi muita gente falar isso. Ah, eu faço academia para poder fazer as extravagâncias no final de semana, como teve esse aluno de personal. Aí, resultado, a pessoa vive numa ansiedade, que essa ansiedade vai ser até talvez mais maléfica do que a própria obesidade que a pessoa tenha. Pois E é. aí, em relação à saúde, tem uma questão até mais, na minha opinião, agravante. Porque se fala muito das taxas séricas, se fala muito do triglicerídeo, colesterol, mas se você conversar com pessoas obesas, a maioria vai relatar uma coisa: eu tenho dores no tornozelo, joelho e principalmente lombalgia. Por quê? Porque existe uma sobrecarga, existe X quilos ali, 10, 15, 20, 30 quilos de sobrecarga em cima da coluna, em cima do joelho. E é muito comum você encontrar pessoas obesas com condromalácia patelar, que é uma degeneração, para as pessoas que não conhecem, uma degeneração da articulação do joelho, em resumo. Pois é. Então, assim, a pessoa quer comer tudo que não presta porque é gostoso, certo, mas tem que parar para pensar. Você um dia vai envelhecer. Exato. E olha que hoje eu sinto dores, desde os 27 anos, devido às lesões que eu tive como atleta, eu sinto dores todos os dias, perna, coluna. Cada ano que passa está cada vez pior. E eu não fico preocupado em não engordar porque eu vou ficar feio, não. É porque eu sei que se eu engordar, eu vou terminar meus dias possivelmente na cadeira de rodas. Quanto mais eu engordar, quanto mais eu viver, maior a chance de eu ficar na cadeira de rodas. É Basta complicado. dizer, é complicado. Então, assim, a questão da obesidade, a pessoa tem que botar na cabeça. Você não vai emagrecer porque é bonito, porque como a Graciane Barbosa como falou agora, Tem não, uma você vida tem que da Graciane.
Você tem que fazer exercício. E aí, se for objetivo, você pode chegar lá, mas primeiro tem que ser saudável. E, mais uma vez, nós temos que nos preocupar de uma forma geral, neste século, com esses adventos aí das tempestades solares, dos raios magnéticos, das viroses, das doenças de cunho emocional, nós temos que estar muito mais preocupados hoje em dia com a saúde e redução da obesidade, não por uma questão de estética. Mais uma vez, a pessoa pode ter dentro do IMC um sobrepeso, não ser aquela pessoa magrinha como a mídia impõe, mas ser saudável. Né? Exato. De repente, uma pessoa... Vamos botar assim, uma mulher, vamos dar um exemplo assim, uma mulher com sobrepeso, que faça as atividades regulares, a alimentação equilibrada, mas não consegue ficar magrinha, de repente ela pode ser muito mais saudável do que essas Miss Fitness que aparecem por aí na mídia, com barriga negativa, bumbum na nuca. Muitas vezes essa moça com sobrepeso está esteticamente fora do padrão, mas está saudavelmente muito mais dentro da saúde do que a outra. E é isso que a gente tem que tomar essa consciência. Não estou dizendo aqui para ninguém ficar... e por que a pessoa não pode ser obesa? Pode ser obesa, se quiser ser obeso, seja. Porque tem a questão da gordofobia, né? Exatamente. Tem impondo que a pessoa tem que emagrecer? Não. Estou sugerindo que existem problemas inerentes ao ganho de peso. E que são problemas inerentes que eles vão acontecer. Não é que talvez aconteçam, mas que uma condição já, prepara o caminho para outras. Então, não é que você talvez tenha os problemas. Eles vão acontecer, eles podem demorar, né? Mas cedo ou tarde eles vão acontecer. E quando acontecer, aí é muito pior. Porque você deixou de se cuidar, você deixou de tratar uma questão e aí desenvolveu outras questões até piores, né? Como você tinha falado, por exemplo, como a doença cardíaca. São condições piores que para você tentar reverter, talvez nem tenha reversão, né? Dependendo do quadro e da situação que você tiver. E aí você vai ter que passar um resto da vida no hospital, tomando medicamento, por uma coisa que você poderia ter feito hoje, infelizmente não deu atenção, não fez, e aí desenvolveu, né, um problema pior. Você falar uma coisa, desculpe, terminou? À vontade, pode ir. Que uma coisa que você falou, que eu me lembrei, que você falou que a questão da obesidade traz a exidane traz uma sobrevida menor. E existe uma máxima muito antiga, eu nem sei quem falou isso, mas isso é secular, de que as pessoas que comem menos são as pessoas que vivem mais. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, eu sou um cara grande, eu tenho mais de 2 metros. Eu não posso comer 1.200 calorias. Tem outras necessidades. Então, mas eu quero dizer o seguinte, vamos supor que a minha necessidade básica seja 3.000 calorias. As suas são 1.500. Aí eu como 3.000 calorias e você come 2.000 calorias. Você está comendo menos calorias do que eu. Porém, na proporção, você está comendo mais do que precisa. Eu estou comendo aquilo que é necessário. Quem está comendo menos? Eu. Então, a possibilidade de eu viver mais do que você existe. É isso que as pessoas têm que entender. Você não é comer menos no sentido comer 1.000 calorias por dia. Não, é comer menos no sentido comer ponderado. Isso é fato. Porque na hora que você come em excesso, aquela gordura, aquelas calorias em excesso vão virar gordura. E esse processo de transformação do excesso de caloria em gordura, ser armazenado em forma de gordura, é uma sobrecarga energética muito grande para o corpo. E se você gasta mais energia, você está sobrecarregando a sua máquina. Então, por uma questão de economia de energia, coma menos. Mas é muito bom comer. É o primeiro prazer, é um dos primeiros prazeres que você tem na vida, mamar no caso, e um dos últimos que você perde. Mas é preciso ter, como diria meu avô, parcimônia. Tem Pois é, em tudo. Tem uma questão, professor, que as pessoas obesas, elas são pessoas que têm e desencadeiam processos inflamatórios constantemente. Digamos que, entre aspas, elas são pessoas inflamadas, né? O processo de acúmulo de gordura no tecido adiposo,
desencadeia o processo inflamatório e que, por exemplo, nessa pandemia agora, os processos inflamatórios, eles podem ser agravados por conta de uma deficiência, e aí que entra também a questão da imunidade. Então, imagina, uma pessoa que tem sobrepeso hoje, que acabou desenvolvendo aí, ou contraindo o Covid, imagine a série de problemas que essa pessoa não tem, né? Ou que ela vai Exato. desenvolver, que ela vai desencadear. Então, como você colocou muito bem, a gente tem que estar, de fato, para tentar ajudar e orientar as pessoas a se cuidarem melhor, a se cuidarem mais. A gente não está dizendo aqui que você não pode ser gordo, que você não deve. A gente só está dizendo que você estar acima do seu peso, que seria o ideal para a tua condição de vida mais saudável, é ruim. Então, se você entender isso, você vai começar a buscar a se alimentar melhor e se exercitar. Que aí é a associação mais perfeita, digamos assim, que a gente já vê há muitos anos, há muitas décadas. Se alimentar bem é exercício. Poxa, como o senhor falou, muito bem, não precisa ser Graciano Barbosa, não precisa ser um Arnold da vida, mas pratique atividade física, se alimente bem, que o teu corpo ele vai corresponder a esses estímulos. E aí vai te tornar uma pessoa mais saudável. A questão específica de você diminuir o peso, de você perder peso, é só uma consequência, né? Uhum. Como você colocou muito bem, sei lá, digamos que a pessoa tem 1,60 m e, né, pelos dados de MC e outras coisas que a gente sabe, digamos que a pessoa tem 80 quilos, mas ela pode ter 80 quilos e estar saudável, ter uma massa magra muito boa, ter uma distribuição muito legal, né, do percentual de Perfeito. gordura, que seja uma coisa saudável. Então, Perfeito. de fato, desmistificar isso. Ah, não, porque o cara é gordo, não sei de quê. Não, o cara que é gordo, ele não é incapaz, ele não é inapto. Né? O cara gordo trabalha, o cara gordo estuda, o cara gordo faz inúmeras coisas e milhares de coisas. A gente só está dizendo que uma condição específica é que você deve se atentar para que a tua vida, né, seja melhor, teu estilo de vida, né, seja muito mais tranquilo. Até para outras coisas, né? Pô, você poder sair, poder viajar. Tem gente que tem dificuldade de calçar um sapato, professor. Tem gente que tem dificuldade de amarrar o tênis porque tem uma circunferência abdominal muito grande. Né? Eu tenho um amigo de muitos anos que ele tinha dificuldade, assim, chega a ser até meio que absurdo, assim. A pessoa tinha dificuldade de amarrar o tênis. Então ele tinha essa dificuldade, então inúmeras outras, isso é só um exemplo, né? Para de fato mostrar que é uma condição ruim, mas que você pode, né, tornar a sua vida inteira, né, em todos os aspectos um pouco melhor, se você buscar se cuidar um pouco em relação a isso. Então, professor, deixa eu dar só um ponto aqui e eu queria que o senhor falasse rapidamente a questão da obesidade na velhice, né? Sim, sim, você pediu, eu não falei, falei. Quais são esses agravos e também em que condições, né, que essas pessoas podem desenvolver, essa é a primeira, e também queria que você falasse um pouquinho da questão de que o artigo também fala sobre a questão da cirurgia bariátrica. Então, eu não vou generalizar muito, porque a gente está acabando o tempo, mas assim, eu queria que você falasse especificamente em relação à questão da mudança de composição celular. Porque muita gente, não, porque eu estou gordo, vou fazer uma bariátrica, vou ficar super bem. Pô, primeiro que é um processo extremamente invasivo, né? Segundo que você vai ter que entrar numa dieta extremamente restritiva para poder manter aquela condição e tipo, vai desenvolver outras dificuldades que você não tinha, outros problemas, enfim. Então, mas eu queria que você falasse especificamente dessa composição celular, né, desse aumento, né, que a gente sabe da composição celular por conta dessa redução, e também existe a questão da lipoaspiração, que muitas pessoas também fazem, e que acontece esse processo, né, do aumento celular, do dobramento do tamanho da célula por conta da retirada de outras, né, então vamos generalizar muito, só falar um pouquinho rapidamente. Em relação à obesidade, em relação à terceira idade, o perigo maior é porque o metabolismo, com a idade ficando cada vez mais lento, o sistema imunológico fica cada vez mais deficiente. Então, foi até uma coisa que disseram aí, a pessoa com 80 anos, por si só já é um agravamento. Já é um risco de vida estar com 80 anos, porque o imunológico cai, tudo cai. E aí, a questão principal é que, com o metabolismo diferenciado, você vai estar mais predisposto com a obesidade a desenvolver diabetes tipo 2. Aí são um dos agravamentos.
A questão de artrite, artrose, tudo isso compromete mais. Agora, ao chegar aos 80 anos, vem um caquetismo, digamos assim, a pessoa fica magra por uma questão mesmo do metabolismo diferenciado que o idoso tem. Mas até daqui que chega para os 80, você vai esperar para ficar magro naturalmente, você já desenvolveu muitas outras coisas. Então, é importante que a pessoa chegue aos 50, 60, o menos, digamos, inflamado possível, porque fatalmente, por mais que você se cuide, as ocorrências vão existir. Eu vou dar um exemplo. Essa semana agora perdemos um colega de profissão, o professor Oswaldo, super natureba, um cara altamente de bem com a vida, não se estressava com nada, quer dizer, maneira de falar, né? Não era um cara que perdia o controle do emocional. Teve um AVC e morreu. Não sei se foi uma questão genética, alguma malformação, um aneurisma. O fato é que ele levou uma vida mais saudável, mas chegou aos 57 anos. Então, tudo isso aí começa a ser risco. Problemas cardíacos aparecem. Então, a obesidade em relação à terceira idade é um problema seríssimo. Aí, a questão das células adiposas. As pessoas se preocupam muito que, vou perder gordura. Olha, você, na verdade, murcha as células. Quando você volta a ganhar peso, você incha essas células. Então, você não ganha mais células adiposas. Você tem aquelas células adiposas que você vai precisar controlar se elas vão estar inchadas, cheias ou murchas. E muitas vezes a pessoa faz cirurgia bariátrica, que é uma expressão que eu achei muito interessante. Se o cara não faz a cirurgia aqui, não adianta fazer a cirurgia aqui. E aí eu vou comentar um fato, que a pessoa fez uma dieta durante uma semana e perdeu 1 quilo. A pessoa disse, eu mereço uma coxinha com Coca-Cola, porque eu perdi 1 quilo. Então eu vou usar um termo chulo, vulgar, que as pessoas não me entendam mal, mas é o que as pessoas falam. É um pensamento de gordo. E aí por isso que eu falei, é uma filosofia de vida. Você tem que mudar o seu modo de vida, seu modo de pensar, seu modo de comer, seu modo de dormir, seu modo de fazer, de levar a vida. É verdade. Então, e não ficar se premiando por quilos perdidos. E aí quando a pessoa faz cirurgia bariátrica e vai querer compensar, que muitas vezes a pessoa compensa muitas frustrações na comida, não vai ter aquela capacidade de ingerir o que se ingeria. Aí o que acontece? A pessoa começa a tomar, eu só posso tomar 200 ml, é 200 ml de leite condensado, é a gordura, só posso comer um pouquinho, aí pega a gordura da picanha, come a gordura da picanha, aí começa a comer. E muitas vezes as pessoas fazem bariátrica. Vou dar um exemplo que me contaram que a pessoa tinha 120 quilos, fez bariátrica e tempos depois voltou pesando 140 quilos. E o que é pior, já tinha tirado o duodeno, já tinha diminuído o estômago e não podia fazer nenhuma outra cirurgia mais. E aí vem uma outra questão que você falou da lipoaspiração. Que as pessoas têm que entender o seguinte, o corpo é perfeito. Você puxou aquelas células, beleza, me livrei daquelas células adiposas, que eu falei que você tem as células, elas incham, murcham, mas estão ali. Só que a questão é, na hora que você puxa aquilo ali, o corpo entende que foi uma agressão. O que ele faz? Ele meio que produz um compensatório. Exatamente. Então, quem fez lipoaspiração e engordou, vai perceber que você, ao invés de ter aquela gordura uniforme, naqueles pontos onde foi chupada a gordura, ficam uns calombos, uns mondrongos, assim, umas coisas meio disformes. Devido a uma compensação que o corpo fez por conta daquela retirada brutal. É verdade, é uma agressão muito grande. É uma agressão muito grande. Então, assim, pode existir lipoaspiração. Vou dar um exemplo de um famoso, que é aquele Luciano, que ele fez não sei quantas lipoaspiração e disse, eu vou fazer quantas forem necessárias, mas não quero fazer exercício. Aí até que um belo dia ele resolveu contratar um personal trainer e finalmente teve resultados. Depois de não sei quantas cirurgias. Paulo Amaral, meu cunhado, bem-vindo. Pois é muito complicado essas questões. E aí o pessoal começar a entender isso tudo e juntar, né, num lugar só, né, para começar a tentar viver um pouquinho mais saudável. É muito complexo, mas é o que a gente tem batido na tecla. Eu não tenho que morrer de malhar, eu não tenho que fazer restrições. É uma questão de filosofia de vida. E entender,
Algumas pessoas nunca vão ser magrinhos e outras pessoas vão conseguir. Se você não conseguir, fica aquela pessoa murcha, mas se você tem uma alimentação equilibrada, mesmo assim ficou um pouquinho cheinho, esse pode ser o seu natural. Esqueça os padrões impostos pela sociedade, pela mídia, de que você tem que ser Gisele Bündchen ou, como é o nome da mulher lá, da outra lá, como é o nome? Graciane Barbosa. Esqueçam Foca na isso, seja saúde. você. Saúde. Valeu, Paulo. Pois é, professor, as pessoas precisam focar mais na saúde. Aconteceu um fato aqui rapidamente essa semana, bem engraçado, que alguém falou que uma sopa detox fazia ela perder 1 quilo, 4 quilos em uma semana. Aí eu falei, né, que isso não existe, isso é uma super ilusão. E a pessoa, poxa, não me deixa triste. Pô, mas é a realidade, né? Existem milhares de fatores que são envolvidos aí, principalmente a parte fisiológica que está envolvida no emagrecimento. Então, são vários fatores juntos que fazem o emagrecimento acontecer. E como consequência, né, de um estilo de vida, como a gente está falando aqui, batendo na tecla, estilo de vida saudável, boa alimentação e exercício. Então, não é uma sopa que você toma e você vai perder 4 quilos em uma semana. Isso não existe. Né? O máximo que pode acontecer lá, ela tem uma diminuição ou né, de fluidos, né, enfim, da parte fisiológica. Vamos entrar nisso aqui, mas tipo, não existe, não é uma coisa que é real. Uma coisa que o Daniel Costa, que foi teu contemporâneo lá da faculdade, que é o seguinte: limão em jejum de manhã, ele ajuda a acelerar o metabolismo. Veja, isso vai ajudar na perda de peso? Vai. Mas já tem gente que fala o seguinte: se você tomar limão em jejum, você emagrece. Aí ele botou assim: limão em jejum só emagrece se você tiver que andar 10 quilômetros até para colher o limão. Então, pronto. Então, são coisas assim que a gente tem que entender. Não tem segredo. Agora, o problema é que as pessoas querem facilidade. Imediatismo. Imediatismo, querem comer tudo que não deve, tudo que é gostoso, tudo que engorda, tudo que faz mal e ter ótimos resultados. Dá licença, isso não existe. Complicado. É como você passar o dia dormindo e querer... 3 minutos. Fale. 2 ou 3 minutos. 2 minutos, 2, 3 minutos. Vai lá. Fala aí você. Pronto, eu vou finalizar aqui rapidinho e vou dar a palavra para o senhor. Então, de fato, eu queria agradecer a todo mundo que participou da live, espero que vocês tenham gostado. Reforçar que obesidade é doença, é uma doença crônica, é fator de risco, pode encurtar a sua vida. Então, se você precisa de ajuda, procura o professor, procura outro profissional que esteja mais próximo de você, para você poder se cuidar, né, fazer exercício e se alimentar bem, porque é válido, gente. A gente se cuidar da nossa saúde para que tudo fique bem. Muito obrigado a todos aí, boa noite. Fala, professor. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Vamos ver a participação de muitos. Eu fico feliz que as pessoas estão buscando mais saúde hoje em dia, porque eu era tido como um doido, né, quando eu era mais jovem. Até diziam, você não é bom da cabeça não, quer deixar de viver? Então morre amanhã e não viveu. Mas hoje em dia somos muitos doidos no mundo, graças a Deus. Pois é, e parabenizar aqui, né, aproveitar minha aluna Irani, da aluna personal, realmente ela tinha um quadro de obesidade muito grande. Inclusive, professor, o detalhe que ela tomava em média de 4 medicamentos para pressão arterial. Ela falou aí no começo. Muito bem. Mais medicamento para pressão, se exercita, se alimenta muito bem. Então, é um dos grandes exemplos aqui que a gente tem hoje, né, em relação à vida real, digamos assim, de que é possível mudar, que é possível viver bem, feliz, né, fazendo exercício e se alimentando. Muito bem. Bom, eu acho que foi isso mesmo. Vou esperar cair ou vai desligar? Apareceu aqui os segundinhos, mas é isso. Eu acho que criar essa consciência nas pessoas, desmistificar toda essa ideia de que a pessoa que está gorda, ela é saudável, porque, infelizmente, na maioria dos casos não é. Como você colocou muito bem, a pessoa pode estar um pouquinho mais cheinha e ali estar muito bem, né, nas questões de todas as taxas, mas a gente fala de obesidade exagerada, de acúmulo de gorduras no tecido adiposo de forma exacerbada. Então, sim obesidade, isso é ciência, isso é genética,
genética, desculpa, isso é ciência e isso é diagnóstico. Existe, é verdade, é um problema sério. Professor, 20 segundos. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela live Eu que agradeço pelo convite. de meio que de última hora, mas acho que é muito bom a gente sempre poder falar um pouquinho a respeito disso e tentar ajudar as pessoas da melhor forma possível. É um Obrigado, prazer professor. para mim. Valeu, Obrigado a boa você. noite, senhor. Até mais. Boa noite. Até mais. Obrigado.